Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com a missão de explicar o que são vetores. E para isso eu decidi usar Pokémon para estar explicando melhor. Bom, primeiro vamos começar entendendo o que é um vetor. Um vetor nada mais é que um conjunto de elementos do mesmo tipo. Então vamos imaginar que a gente tem o nosso vetor da nossa equipe Pokémon e nele a gente quer guardar strings. Então a gente vai ter um vetor de strings. No nosso caso, no mundo Pokémon, a gente tem uma regra. A gente só pode carregar com a gente até 6 Pokémons. Então vamos definir o nosso vetor de strings com 6 espaços. Cada espaço desse vai ter um índice correspondente. Esse índice começa em 0, seguido de 1, 2, 3, 4 e 5, que é o nosso sexto Pokémon, o nosso sexto espaço, ocupando o índice 5. A gente pode ver aqui pela representação dessa imagem, onde a gente tem a nossa equipe. Por enquanto só temos um Pokémon e ele está no nosso índice 0, que é a nossa primeira posição dentro de um vetor. Todo vetor, em praticamente todas as linguagens, vão começar em 0. Então a gente pode ver aqui que a gente já tem o nosso primeiro Pokémon. Aqui a gente tem outros espaços que ainda estão vazios. A gente ainda não capturou nenhum Pokémon para guardar nesses espaços, mas eles já estão reservados ali. Bom, seguido disso, vamos definir aqui algumas coisas importantes. Bom, o vetor é uma estrutura que guarda vários elementos do mesmo tipo. Isso é o que a gente acabou de ver. Cada elemento tem uma posição identificada por um índice que começa em 0. O tamanho do vetor é fixo e definido na declaração. Esse último ponto, muito importante, se a gente declarou que a nossa equipe Pokémon só pode ser composta de até 6 Pokémon, é isso e não pode mudar. A gente não pode ter mais de 6 Pokémon na nossa equipe. Isso é uma regra definida na criação do nosso vetor. Todo vetor ele não pode ser alterado. Então, se eu definir ele com 6, ele vai ser 6 para sempre. Enfim, com isso conseguimos entender como funciona um vetor. Agora vamos ver no código como exatamente ele é. No código, a gente definiu aqui a nossa equipe Pokémon. Aqui dessa imagem a gente transferiu para o código. Vocês podem ver que a gente tem aqui um vetor de strings, que a gente começa declarando como string, seguido do nome do vetor e do seu espaço de armazenamento. Quantos índices ele vai ter? Com o nosso vetor declarado, a gente precisa guardar as informações dentro dele. Então, guardar uma informação no índice 0, eu vou dizer aqui para o nosso programa que o vetor equipe Pokémon no índice 0 vai guardar a string Gardevoir, que é o nosso primeiro Pokémon. O nosso vetor equipe Pokémon do índice 1 vai guardar o Pokémon Swampert, que é o nosso segundo Pokémon, e assim por diante, até a gente ter toda a nossa equipe aqui. Agora vamos ver como é isso no código. Então, até aqui a gente conseguiu entender que um vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo, que eles são basicamente uma maneira da gente organizar e armazenar a coleção de itens em um único lugar, como uma lista, uma sequência de compartimentos, onde cada compartimento guarda um item. No nosso caso, cada compartimento guarda um Pokémon. Que eles têm um tamanho fixo. Isso significa que a gente define quantos itens o vetor vai ter na declaração do vetor. Então, se a gente cria um vetor com 10 espaços, ele sempre terá 10 espaços. Então vamos lá, vamos entender agora no código como que isso funciona. Como a gente já tinha visto, o nosso vetor declarado aqui com 6 posições, exatamente como está lá na imagem do exemplo, guardando cada espaço um Pokémon. No final, a gente quer mostrar isso na nossa tela. Eu coloquei duas formas para você verem. A primeira e mais simples da gente estar acessando é como eu falei. A gente primeiro vai digitar o nome do nosso vetor e o índice que a gente quer acessar dele. Então, se eu quero mostrar o que está no índice 0 do meu vetor, eu vou acessar a equipe Pokémon índice 0. Vamos ver como é que isso está rodando? Como vocês podem ver, eu estou pedindo para ele escrever o que está na primeira posição do meu vetor, no índice 0 do meu vetor, o que está no índice 1, no índice 2, no índice 3 e assim por diante. Mas isso fica muito código, acaba se tornando algo não muito prático. Para isso a gente tem o laço for, que a gente utiliza para estar acessando isso de forma mais simples, mais prática. Como funciona? A gente vai ter um contador aqui, nossa variável i, e enquanto o índice que ela estiver acessando for menor que 6, ela vai adicionar um contador aqui no nosso i. Ela começa em 0. Então, quando a gente está printando aqui na tela, o Cout i, a gente está mostrando aqui o 0, certo? Então, a gente chama aqui equipe Pokémon i. Da mesma forma, a gente está chamando o índice 0, a gente está chamando aqui o índice 0.
quando ele rodar a primeira vez e voltar aqui, ele vai executar isso aqui novamente e vai somar 1 na nossa variável i, que vai passar a valer 1. Então, quando eu chamar aqui novamente a equipe Pokémon, eu vou estar chamando o índice 1, que é o nosso segundo Pokémon. Agora vamos ver aqui executando como isso ficou. Índice 0, chamando o nosso primeiro Pokémon, o índice 1 chamando o nosso segundo Pokémon e assim por diante. Então é isso, eu espero que com isso vocês tenham conseguido entender basicamente o que é um vetor na teoria e na prática. Falou pessoal, uma boa semana e bons estudos.